Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo sobre o Evangelho do dia. Hoje, vamos nos concentrar no trecho de Marcos 2 e 18-22, onde Jesus responde à pergunta dos fariseus e dos discípulos de João Batista sobre por que seus discípulos não jejuam. Vamos analisar este trecho e ver como ele se aplica à nossa vida hoje. Então, pegue sua Bíblia e vamos começar. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então, vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum, enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para entender o contexto desse trecho, precisamos primeiro entender a prática do jejum naquele tempo. Na época em que Jesus viveu, os judeus tinham várias leis e tradições relacionadas ao jejum. O jejum era visto como uma forma de humildade e arrependimento, e era comumente praticado como uma expressão de luto ou arrependimento. Os fariseus e os discípulos de João Batista seguiam essa tradição e jejuavam com frequência. Por outro lado, Jesus e seus discípulos não seguiam essa prática. Isso é o que leva os fariseus e os discípulos de João Batista a questionarem Jesus sobre por que seus discípulos não jejuam. Além disso, a prática de jejum também estava relacionada à preparação espiritual para receber a mensagem divina, e os fariseus acreditavam que jejuando eles estariam preparados para receber o Messias. Então, quando eles veem Jesus e seus discípulos não seguindo essa prática, eles questionam sobre a verdadeira natureza de Jesus e se ele realmente é o Messias esperado. No trecho de hoje, Jesus responde à pergunta dos fariseus e dos discípulos de João Batista sobre por que seus discípulos não jejuam. Ele compara seus discípulos com convidados de um casamento e diz que enquanto o noivo, Jesus, está presente com eles, eles não precisam jejuar. Ele explica que a presença dele é mais importante do que qualquer prática religiosa. Isso mostra que Jesus não se preocupa apenas com a obediência às regras externas, mas sim com a relação pessoal com ele. Além disso, ele fala que chegará um momento em que ele será tirado e então seus discípulos jejuarão. Essa parte pode se referir à morte de Jesus, ou até mesmo à sua ascensão, e mostra a transição para uma nova era, uma era de Espírito Santo, onde as práticas antigas não são mais necessárias. Agora que entendemos o significado desse trecho, vamos ver como ele se aplica à nossa vida hoje. Primeiramente, Jesus nos ensina que a relação pessoal com ele é mais importante do que qualquer prática religiosa. Isso significa que não importa quantas regras e tradições seguimos, se não temos uma relação verdadeira com Jesus, não estamos realmente seguindo. Então, devemos nos esforçar para cultivar uma relação íntima com Jesus através da oração, meditação na palavra de Deus e adoração. Além disso, Jesus também nos ensina sobre a importância da renovação. Ele nos fala sobre a necessidade de novos odres para o novo vinho. Isso nos lembra a importância de estarmos sempre abertos à mudança e renovação espiritual, deixando de lado as antigas tradições e costumes e seguindo a direção do Espírito Santo. Concluindo, espero que esse estudo tenha ajudado a entender melhor o significado desse trecho de Marcos 2 e 18-22 e como ele se aplica à nossa vida hoje. Lembre-se, Jesus vive em nós através do Espírito Santo. Devemos cultivar essa relação através da oração, meditação na palavra de Deus e adoração. Além disso, Jesus nos ensina sobre a importância da renovação espiritual, deixando de lado as antigas tradições e costumes e seguindo a direção do Espírito Santo. Antes de terminarmos, gostaria de convidá-los a orar comigo.
Senhor Jesus, obrigado por sua presença constante em nossas vidas. Ajude-nos a cultivar uma relação íntima com você através da oração, meditação na sua palavra e adoração. Guie-nos para que possamos seguir seus ensinamentos e viver uma vida renovada pelo Espírito Santo. Em seu nome, oramos. Amém. Muito obrigado por assistir a esse vídeo. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal para receber mais estudos diários do Evangelho e outros conteúdos cristãos. Tenham todos um excelente dia.